momento, ou passando por um momento de estresse, nós estamos atravessando, nós estamos ali estimulando e vivenciando uma experiência do sistema simpático, da cor vermelha, que está ligado ao aspecto masculino, né? A glândula pineal. E quando nós estamos assim equilibrado ou um pouco mais calmo, mais light, né? Assim, bem suave, num momento bem oposto daquilo que nós descrevemos agora, nós estamos então aplicando aí o sistema nervoso parasimpático, que é da cor azul, que representa aí o lado feminino. Ou seja, nós temos 7 chakras no corpo, né? E diante das cores que nós temos, que é os 2 braços aí do corpo, azul e vermelho, que é positivo e negativo, e yang, então nós temos os chakras que está ligado a isso, né? A essa energia que é bionívoca. Então nós temos aí o chakra sexual, cardíaco e frontal, que representa aí, que está conectado 24 horas com a cor azul, que é feminina, que representa então o sistema nervoso parasimpático. E os demais chakras que sobram, que são 4, de cor vermelha, negativo, representa então aí o sistema nervoso simpático, que seria o chakra esplênico, umbilical, laríngeo e coronário. Esses 4 aí representam então a cor vermelha, enquanto os outros 3 representam a cor azul, o yin e o yang, ok? De acordo com aí os orientais, né, e os sábios desde a época do Egito. Bem, como já vimos, o açúcar e o estresse provocam inflamação, que provoca acidificação, ok? E que leva o teu corpo a um estresse oxidativo. Nós também devemos lembrar que os radicais livres, eles também provocam acidez. E o radical livre, ele precisa estar pareado. Então, como forma o par e o que é o radical livre? Muito bem. Então, o par do radical livre é formado da maneira seguinte: nós temos o oxigênio e temos a água, né? Então, quando eu inalo e estou ingerindo água, eu estou formando par, desde que eu tenha uma água boa, né? Porque se eu já tomar uma água acidificada, eu já vou ter problema. Lembrando também que o oxigênio, uma vez que eu inalo ele, cerca de 6% automaticamente já vai virar radical livre. Mas esse 6% que é convertido, assim que nós inalamos, o próprio corpo se encarrega de converter ele em propriedades alcalinas. Ele é transformado lá embaixo na saída do intestino, num osso chamado íleon. Então esse não é tanto problema. O maior problema do radical livre é quando o par, que foi constituído para fazer a condutividade elétrica, para que o corpo tenha a capacidade hidroeletrolítica, quando esse par aqui então se rompe, ou seja, eles se separam, aí nós vamos ter o radical livre, né? De um lado, tanto de um lado quanto do outro. Então aí nós temos o problema. Por quê? Ele vai ficar incessantemente agredindo as células que estão pareadas para tentar entrar, para tentar encontrar um par. Com isso, ele obstrui a qualidade da célula, ele leva essa célula a uma acidificação. E aí ela vai se tornar também carcinogênica. Então é muito complicado o radical livre por essa questão. Ele leva o corpo a uma oxidação. Então nós temos que tomar cuidado, porque o radical livre ele vai se desprender um do outro, ou seja, ele vai desparear quando eu estou estressado ou quando eu como diversos tipos de alimentos que são acidificantes e que vai lá e que rompe essa barreira, né? E isso provoca no organismo uma avalanche de inflamações, e isso é muito ruim. E quem vai sofrer com isso é o endotélio, lá nas artérias. É lá nas artérias, justamente no músculo liso, onde está o ponto de gatilho, o início, a partida, no endotélio, onde tudo pode começar para um caminho de um infarto. O endotélio ele tem apenas a espessura de uma célula, mas nele acontecem tremendas quantidades de atividades bioquímicas. No entanto, a disfunção endotelial leva o corpo a grandes inflamações e, consequentemente, diversas enfermidades.
Quando a gente fala de alimentação ácida, existem N fatores na alimentação que comprometem a nossa saúde. Embora nós não temos essa informação, a gente acaba até duvidando. Como, por exemplo, quando se fala de água de qualidade. Quando se fala de pH, a gente pensa que é tudo e só isso. E na maioria, não só das pessoas, mas até dos profissionais de saúde, eles falam, pH não vale nada. Infelizmente, uma falta de informação. E não é só isso. É a pureza da água, é o potencial hidrogênio iônico, que é o pH, a tensão superficial, a condutividade elétrica, a osmolaridade, a viscosidade, o redox, deutério, metais pesados, acidez e assim sucessivamente. Ou seja, tem N problemas, N fatores que devem ser observados na água para que tenhamos uma água de qualidade. E como hoje está tudo contaminado, a terra, o ar, a água, enfim, fica difícil, né? Difícil até de achar uma água de qualidade. Mas infelizmente nós não sabemos disso e nem procuramos encontrar um produto bom, né? A gente não se preocupa com isso. Só o fato, por exemplo, de você tomar uma água de marca que vem de longe, o fato de vir de longe, bate o sol, está em galão de plásticos, né? Isso, o sol aquece e o plástico libera estrógeno. Pronto, essa água já é uma água que engorda. Só que a gente não acredita nisso, porque não tem praticamente nenhum médico falando sobre isso, além de Laí Ribeiro e Dr. Marcos Marcondes, Dr. Marcos Bontempo, que são poucos, conta no dedo, né? Como a gente não encontra facilmente essas pessoas e que a gente não pesquisa, não procura, o que acontece? Então a gente não sabe, a gente não acredita. Mas, infelizmente, ao longo da vida aí fica doente, depois não sabe por quê. Mas tá lá comendo as suas comidas, toda cheia de químicas, né? Conservantes e sabores artificiais e tomando água de qualquer jeito. Infelizmente. Tem um cientista que eu gosto muito dele, Dr. Jaya, da Coreia do Sul, ele é coreano, e ele nos deixa algo incrível, com o seu jeitinho peculiar, assim, ele é extremamente humilde, é uma pessoa incrível. E ele fala assim, quando eu aprendi sobre o estresse, que é de graça e que vem de todo mundo, de toda parte, de qualquer lugar, eu nunca mais quis aceitar. Ele fala, até mesmo a minha patroa, quando ela vem gritando comigo, ela está estressada, eu digo para ela assim, obrigado, sim senhora, é um barato. Então, nós temos que aprender com ele, porque o estresse, infelizmente, não vale a pena. Ele nos torna carcinogênicos e doentes, infelizmente. Namastê.